Oi, pessoal, tudo bem? Vim aqui apresentar um framework de um projeto de qualidade de dados. O framework, que ele é, né? Ele é um modelo resumido de algum tipo de processo. Então, trouxe aqui um esqueleto para que você consiga partir disso e implementar isso na sua empresa. Como sempre, né, o objetivo é simplificar esses conteúdos. A gente quer deixar tudo muito simples quando a gente fala sobre dados. Então, trouxe da maneira mais simplificada aqui para que vocês consigam trabalhar a partir disso. Então, vamos falar sobre o framework. Quando a gente pensa em um processo de transformação, a gente precisa ter uma entrada, processos que transformam essas informações ou insumos para gerar o que a gente espera no final. No nosso caso, não é diferente em termos de qualidade de dados. A gente quer pegar um dado que chegou para a gente, um input, transformar ele para que ele saia um dado de qualidade. Então, o primeiro ponto que a gente precisa é entender qual que é a nossa base de conhecimento. O que é essa base de conhecimento? É uma listagem de regras sobre cada um dos tipos de dados que você tem. Então, por exemplo, eu posso falar que o dado CPF sempre tem 11 dígitos numéricos. Se não tiver, significa que tem algum tipo de problema. Então, a gente pode listar uma série de regras sobre os diferentes dados e variáveis que vocês têm para definir se aquela informação passa ou não passa no filtro depois que você for analisar a entrada daquela informação. Então vamos lá. Então a gente tem a nossa base de conhecimento. O que a gente vai fazer com ela? O primeiro ponto é até nossa fonte de dados. Então a gente vai listar ali as fontes de dados. Você tem seu CRM, você tem seu site, várias fontes de dados que vão trazer informações para vocês. E aí a gente conecta isso nesse ciclo que a gente vai utilizar para tratar essas informações. Então, o dado ele vai chegar e vai ser explorado. Então, a gente precisa olhar para aquela informação e entender se ela está respeitando ou não as regras que a gente listou nessa base de conhecimento. Se ela respeita, ela segue o processo. Se ela não respeita, ela cai numa regra aí de tratamento de informação. E depois disso, quando a gente faz assim, a análise, a gente está sempre atualizando essas regras. Então, ao explorar dados, a gente aprende coisas novas. Esse processo precisa ser um ciclo, sempre renovado, para que a sua gestão de qualidade de dados seja sempre renovada. Então, você vai ali e também atualiza essas informações. E aí, vamos supor que o dado não passou nesse crivo de qualidade. Então, você vai conectar isso com regras de correção, que são regras de tratamento de dados. Então você pode fazer isso tanto em uma planilha, tanto o Excel como o Google Sheets, você consegue criar automações para correções ou detecções de problemas, ou então utilizar serviços mais robustos para tratamento de dados. E depois disso você trabalha para desduplicar informações. Então, se você perceber que tem colunas duplicadas, linhas duplicadas, você retira aquilo para evitar que hajam comunicações ou análises que prejudicam ali a operação do seu cliente e com a sua empresa. Depois de todo esse processo, a gente vai tirar o nosso output, que são os nossos dados desduplicados, né? Então, tirando aqui meu rosto, a gente tem os dados processados, né? Os dados, o resultado desse processo. E quando a gente analisa isso, a gente pode perceber que nesse processo todo nós tivemos dois momentos. O primeiro momento, que é o momento da gestão de conhecimento de dados. Então, a gente está explorando os dados e atualizando essas regras. Então, essa primeira etapa, ela serve de insumo para a base de conhecimento. Então, a gente vai sempre ali nutrindo essa base de conhecimento para que ela fique mais robusta e mais completa. Já a segunda etapa, que é a etapa do nosso projeto de qualidade de dados, é quando a gente usa todo esse conhecimento para corrigir os nossos dados. Então, vai da base de conhecimento para os dados ali sendo tratados. E um ponto crucial que nem sempre todas as empresas utilizam é gerar ali também um sistema de métricas para acompanhar esse processo de tratamento de dados. Então, você precisa ter ali o volume de dados que chegaram, o volume de dados por origem, o percentual de erros por dados. Então, tudo isso vai ajudar você a ter uma gestão também de qualidade de dados, que é muito importante para esse tipo de gestão, ok? Então, um framework bem simples para que você consiga entender um processo de evolução e tratamento de dados. Valeu, obrigado.